Bom, vamos prosseguir em apologética cristã. Vamos agora falar sobre o ciclo hidrológico. Em Jó capítulo 36, versículo 27 e 28, ele diz: porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Olha, irmãos, essa teoria de um vapor, ele levar água para as nuvens, né, isso não é algo natural. Tanto que eu vou mostrar para vocês, esse é um conhecimento que ele foi desenvolvido recentemente pela humanidade, ou seja, o experimento que comprovou isso, né? Bom, eu citei também aí Gênesis capítulo 2, versículo 6, que diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, descrevendo aí que antes do dilúvio não chovia, né? Era só um sereno que caía toda manhã, ok? Então, você já deve ter ouvido falar em um cientista chamado Lavoisier, que viveu no século XVIII, morreu em 1794. Ele é que fez experimentos e lançou uma obra chamada Tratado Elementar da Química, onde ele descreve o processo do ciclo hidrológico, né? Esse processo em que a água do mar, as águas dos lagos, elas evaporam, e esse vapor ele sobe, ok? E estando acima de nós, nas nuvens, temperaturas menores, ele novamente muda e agora desce em forma de água, ok? Então esse processo, esse ciclo chamado ciclo hidrológico, a Bíblia já descrevia ele, então não é uma evidência também do valor científico da Bíblia. O número 7.2.5 diz: o ar é pesado. Quer dizer, alguém que lesse esse texto de Jó, capítulo 28, versículo 25, que diz: quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Então deu peso ao vento, ou seja, deu peso ao ar. Então, o que significa peso ao ar? Olha, está provado, foi Galileu Galilei, né, que conseguiu comprovar que o ar tem um peso. As experiências dele no vácuo, ok? Conseguiram comprovar que os objetos se movem de maneira diferente. Então é um peso pequeno, mas graças a Galileu Galilei, hoje a ciência concorda com a Bíblia que o ar tem peso, ok? 7.2.6, tudo teve um começo. Bom, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, além do livro de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Mas em 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A expressão, o significado aqui de antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes de existir esse mundo físico, né, que de alguma maneira controla o dia, o mês, ano, o século, o milênio, ok? Então, antes de existir os séculos, antes de existir esse mundo físico, ele já tinha nos dado essa graça. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Em 1 Coríntios 2,7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Então essa expressão, aí eu comento, o que significa antes dos tempos dos séculos? Antes de haver tempo, antes de existir qualquer criatura ou planeta. Né? E eu coloco Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Eu vou ler aqui um texto, né? Eu vou colocar lá no grupo também para vocês, um texto de um cientista que ele
ele não é um cristão, ele não é um criacionista, mas ele descreveu o fato dos cientistas chegarem à conclusão, a confirmação final foi agora na década de 60, né, que teve a confirmação final do Big Bang, e um cientista chamado Robert Jastrow, ele já faleceu, ele diz o seguinte: para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, ou seja, seguindo o evolucionismo, né, e a ciência natural, da sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou a montanha da ignorância, ele está prestes a conquistar o pico mais alto, como ele se puxa sobre a rocha final, é saudado por um bando de teólogos que se tem sentado lá por séculos. Por que ele falou isso? Eu coloquei esse texto lá no grupo para vocês agora, para vocês lerem depois. Porque os cientistas, até a década de 20, dali começou a se dividir, na década de 60 foi comprovado, ok? Os cientistas, eles diziam que o universo, ele era eterno, que ele não tinha começo. Ele não foi criado, afirmavam os cientistas, ok? E a partir do Big Bang, os cientistas tiveram que reconhecer que eles estavam errados. O Big Bang provou que o universo começou. Então, quando eles diziam que o universo é eterno, eles estão errados. O universo começou. Essa é uma comprovação bíblica. E esse cientista, que não é criacionista, ele reconhece, olha, essa nós perdemos, ok? Essa nós perdemos. E combine isso com o que disse Steve Hawking, né? Dizendo que a teoria do multiverso, ou seja, a teoria da ciência hoje para a origem do universo, essa teoria se chama multiverso. E essa teoria também, segundo Steve Hawking, ela está morta, ok? Ela está morta. Eu vou ler aqui um texto de Hawking, desse último artigo que ele escreveu. Ele diz: as leis locais da física e da química podem ser diferentes de um universo de bolso para outro, que juntos formam um multiverso. Mas eu nunca fui fã do multiverso. Se a escala de universos diferentes no multiversos for grande ou infinita, a teoria não pode ser testada. Ou seja, um comentarista da revista Época, que comentou sobre esse artigo, ele ainda falou o seguinte: é uma maneira gentil de dizer que a teoria está errada. A teoria do multiverso está errada. Foi isso que Steve Hawking defendeu por fim, né? Número 7.2.7 diz: as estrelas não podem ser contadas. Jeremias capítulo 33, versículo 22 diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, principalmente, contar as estrelas dos céus, né? Nós sabemos que Deus levou Abraão para fora, e no mundo antigo deveria se ver muitas estrelas, né? Ok? Galilei, acho que chegou a tentar contar, e ele contou cerca de 5 mil e alguma coisa estrelas. E alguns até disseram: olha aí, o homem conseguiu contar as estrelas. A Bíblia diz que não é possível contar as estrelas, né? Ele contou nos dias com aqueles telescópios, né? E depois a ciência foi avançando. A cada ano eles lançam novos telescópios, e lançaram recentemente um telescópio chamado James Webb. E a conclusão final da ciência é que não tem como eles contarem as estrelas. Eles pensavam que existia, vamos dizer, a Terra aqui, o Sol, a Terra girando em torno do Sol nos dias de Galileu, né? E as estrelas que nós vemos. Só que depois os telescópios foram avançando
e eles descobriram que esse nosso universo, nós vemos as estrelas aqui da chamada Via Láctea, né? Do local onde nós estamos, o ponto do universo onde nós estamos. Mas a Via Láctea é uma galáxia e eles hoje veem trilhões e acreditam que se eles fizerem telescópios mais potentes, eles verão ainda outras galáxias. Ou seja, a questão não é nem contar estrelas, eles não têm nem como contar as estrelas que existem nas galáxias vizinhas. Ok? Então, a cada dia eles descobrem que o universo é maior do que eles pensavam, e claro, o universo é formado de estrelas, né? Onde eles veem luzes, eles estão vendo estrelas. Bom, o comentário diz: a ciência diz que o universo é infinito. Isso não é verdade. Eu dou uma pausa para explicar a vocês. Eu falo o seguinte: se a própria ciência diz que o universo começou e está se expandindo, então ele não pode ser infinito. O homem só não consegue ver o fim do universo. Ok? Mas, se o universo começou, ele não pode ser infinito. Ele cresceu, está crescendo, dizem os cientistas, está expandindo. Aquela expansão inicial manteve o universo em expansão. Então ele não pode ser infinito. Se ele começou, ele é finito, mas eles dizem isso. Vocês vão encontrar cientistas ainda hoje dizendo que o universo é infinito. Isso é irracional, gente. Se o universo começou, ele não pode ser infinito. Isso é questão, uma criança da classe de 3 a 5 anos da escola dominical vai entender isso. Se começou, ele não é infinito. Mas você vai encontrar cientistas que ainda dizem isso. O comentário prossegue: tudo que é físico tem fim. Eles dizem que o universo é infinito porque eles não conseguem atingi-lo, ou seja, atingir o fim do universo. Quanto mais eles pesquisam, tanto mais poderoso o telescópio, mais eles descobrem. Bom, hoje nós temos esse telescópio James Webb, né? E os telescópios que eles fazem, tem um telescópio que acho que foi lançado na década de 80, que é o telescópio Hubble, que recebeu esse nome em homenagem ao grande astrônomo Ed Hubble, né? Que viveu na década de 20 nos Estados Unidos, que fez muitas descobertas. Entre elas, foi ele que comprovou que o universo está em movimento. Ele surgiu com a primeira comprovação. Antes dele só existia evidência matemática, ok? Mas ele comprovou por observação que o universo está em movimento. Então, esse telescópio Hubble, eles já colocaram esse telescópio fora da atmosfera terrestre, porque aqui da Terra, eles viram que os telescópios tinham um limite por causa da atmosfera que existe acima de nós, que acabava eles não conseguindo visualizar bem as estrelas. Então eles dizem que colocaram um telescópio fora da atmosfera terrestre, que foi esse Hubble, e agora os telescópios que são colocados, como o James Webb, são colocados fora da atmosfera terrestre. Ok? E aí eles conseguiram ver muito mais, muito mais. Na época de Hubble, não existia essa tecnologia de colocar um telescópio fora do planeta, né? O comentário prossegue: as estrelas são incontáveis para os homens, mas Deus pode contar as estrelas. Salmo 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Então, olha, dizer que a Bíblia não tem valor científico, nós vimos aqui temas importantíssimos para a vida do homem atual, ok? Que podemos dizer que teve uma colaboração bíblica, né? A Bíblia dizendo para o homem que ele não pode contar. Deus falou para Abraão, Jeremias repetiu, o homem não tem como contar as estrelas. Hoje, a ciência afirma exatamente isso. Eles não têm como contar as estrelas, porque as estrelas estão em galáxias que eles não têm como contar as estrelas que existem em cada galáxia. Eles mostram algumas fotos que esse telescópio James Webb conseguiu,
E essa foto, eles falam, vocês estão vendo esse pontinho, como se fosse um grão de areia, vários grãos de areia no universo. Ele fala, se vocês pensam que isso são estrelas, não, isso são galáxias. Cada galáxia dessa tem trilhões de estrelas, bilhões, trilhões, pelos cálculos. Então eles não têm como contar. E a Bíblia diz isso, que os homens não tinham como contar. E por outro lado, o salmista diz que Deus conta o número das estrelas. E além de contar, ele chama cada uma pelos seus nomes. Aqui nós temos algumas estrelas, né? E aquela famosa que as pessoas chamam de Três Marias, Almilac, Almitã e Almitá, que são esses os três nomes científicos dela. E outras estrelas, né? Que nós conseguimos aqui olhar no céu e dar o nome. Mas nós não conseguimos ver todas as estrelas a olho nu. Os cientistas também, com seus telescópios, não conseguem. E quando fazem um telescópio mais potente, esse James Webb, ele foi lançado recentemente, ok? Deixa eu ver aqui, ó. James Webb foi lançado em... Olha, foi lançado em 25 de dezembro de 2021. Não tem nem um ano que ele foi lançado, ok? Ele diz que ele chegou ao seu destino no dia 24 de janeiro de 2022. E aí começou a fazer fotografias do universo. Então, esse telescópio, palmas para ele, porque ele está se rendendo à Bíblia. Um dia eu ainda vou conseguir desenvolver uma tecnologia para fazer filmes de qualidade, e eu pretendo fazer um vídeo, um filme, retratando esse ponto aqui que eu coloquei em Apologética Cristã. Nesse vídeo, por exemplo, eu colocaria como a Bíblia sentada em um trono, e aí viria, por exemplo, arqueólogos, né? Um arqueólogo que falou que a Bíblia estava errada quando a Bíblia dizia que existia uma grande cidade chamada Nínive. E esse arqueólogo então chegaria, se inclinaria diante da Bíblia, pediria perdão, falaria, eu tenho que confessar que você estava certa. Realmente a arqueologia acabou por comprovar a existência da cidade de Nínive. E o mesmo com a cidade da Babilônia, né? Também os cientistas que diziam, né, que o universo, botaria por exemplo Albert Einstein, né, já que ele acreditava, Ed Hubble acreditava que o universo era eterno, aí colocaria Ed Hubble chegando, dobrando, se inclinando diante do trono onde a Bíblia está sentada e dizendo, eu tenho que reconhecer, você estava certo quando você dizia que o universo começou, eu dizia que o universo era eterno, mas agora está provado, eu confesso, você é a senhora da razão. E assim também, como eu digo que o evolucionismo já está morto, então eu colocaria Charles Darwin também, dobrando os joelhos ali diante da Bíblia e reverenciando a Bíblia. Um dia eu ainda vou fazer esse vídeo. Podem escrever.